Hoje a gente vai mergulhar fundo em um capítulo da Bíblia que é super detalhado, 1 Reis 7. Pode parecer só uma lista de medidas e materiais, mas na verdade, por trás de tudo isso tem uma história incrível sobre visão, talento e, claro, muita devoção. Ok, vamos começar com um número que, olha, logo de cara já faz a gente levantar uma sobrancelha. Salomão levou 7 anos para construir o templo de Deus, mais 13 anos para construir o próprio palácio, quase o dobro do tempo. E aí, claro, a primeira pergunta que vem na cabeça é: ué, mas as prioridades do rei não estavam meio trocadas? Será? Bom, antes de tirar qualquer conclusão, vamos explorar a história completa para entender bem esse contexto. Primeiro, é fundamental entender a escala desse projeto. A gente não está falando de uma obra qualquer. Foi um esforço de construção gigantesco que durou, no total, 20 anos. Aqueles 13 anos não foram para construir uma casinha, viu? Foi para um complexo real e cívico enorme. Tinha o Palácio da Floresta do Líbano, o Salão das Colunas, a Sala do Trono. Era, na prática, o centro administrativo de todo o reino. E aqui está o pulo do gato que a linha do tempo revela pra gente. A ordem da construção mostra que o templo foi a primeira grande obra. Só depois que o templo ficou pronto é que Salomão começou os outros 13 anos de trabalho no seu complexo real. É como observa o comentarista Léo Ranzolin. É de se admirar que a primeira coisa que Salomão quis fazer foi construir algo para o Senhor. A casa dele mesmo veio depois. Ou seja, a prioridade estava bem clara. Bom, com a visão do rei estabelecida, a história nos apresenta uma segunda figura central. E não é um rei, não, é um artesão. Salomão mandou buscar um homem chamado Hirão, um mestre artesão. A herança dele era mista e a habilidade era simplesmente incrível, o que fez ele a pessoa perfeita para esse trabalho sagrado. Ele não era só um bom profissional. A Bíblia diz que ele era cheio de dons artísticos. Agora vamos ver como isso tudo foi construído, porque o Hirão não fez só objetos bonitos, ele forjou símbolos poderosíssimos, a começar por 2 colunas que ficaram muito famosas. Ele levantou uma coluna do lado direito da entrada e deu o nome de Jaquim, um nome que significa Ele estabelecerá. Já a coluna da esquerda foi chamada de Boaz, que quer dizer Nele está a força. Juntas, elas eram um lembrete constante, um testemunho visível. Então, a mensagem era muito clara. Qualquer pessoa que entrasse no templo seria lembrada de que a força e a estabilidade da nação não vinham do rei, nem do exército. Vinham de Deus. Depois, o Irã criou uma bacia de bronze gigantesca, que ficou conhecida como Omar, e ela ficava apoiada sobre 12 touros, também de bronze. Uma peça impressionante. E quando eu digo gigantesca, não é exagero. Aquilo era uma verdadeira obra-prima da engenharia da época. Tinha uma capacidade de, pasmem, cerca de 40 mil litros. E a função dessa peça era muito importante. Era ali que os sacerdotes faziam a purificação ritual antes de entrar no templo para servir. Era um símbolo poderoso de pureza e de preparação para estar na presença de Deus. Mas, sabe, além da arquitetura e da arte, essa história toda nos deixa lições espirituais muito profundas, que valem até hoje. Lembra que o Irão foi descrito como cheio de sabedoria, entendimento e conhecimento? Pois é, essa percepção sugere que essa plenitude só acontece quando a gente se esvazia de si mesmo, sabe? Abrindo espaço para que Deus possa preencher. A história do Irão mostra que quando os talentos que Deus nos dá são dedicados de volta para Ele com humildade, eles se transformam em verdadeiros tesouros para a sua casa. E isso vale para qualquer profissão, não importa se é um pedreiro, um médico, um cantor ou um advogado. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Assim como Hirão usou seus dons específicos para construir aquele templo de pedra, que dons foram dados a cada um de nós para edificar a obra de Deus hoje em dia?